A paz do Senhor, povo de Deus. Fazer aqui um breve vídeo sobre o suicídio. Muito bem. Você que está pensando em se suicidar, vamos ver o que a Bíblia diz para você, tá? Qual é o conselho bíblico para você que está quase fazendo isso? Bom, aconteceu vários suicídios na Bíblia, ou quase suicídios, ou aquilo que parece ser um suicídio, mas não foi. Então a Bíblia vai falar sobre o suicídio de Saul, vai falar sobre o suicídio de Judas, sobre o suicídio de Aitofel, de Abimeleque. Tudo isso eu vou depois colocar na referência abaixo do vídeo, né? Você vai ver falando sobre Abimeleque, Juízes 9:55. Você vai ver falar sobre Judas em Mateus 27. Você vai ver falando sobre Zinri, né? 1 Reis 17:16, verso 17, se eu não me engano. Mas eu queria deixar aqui 3 exemplos, tá? De um suicídio que realmente aconteceu, que foi o de Judas. E o que poderia ter acontecido, o que ele poderia ter feito, será que ele precisava se suicidar? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, um suicídio que quase aconteceu, que foi do carcereiro, em Atos 16, e outro que é o suicídio que parece que é um suicídio, mas não é, que é o caso de Sansão. Muito bem, vai até matar a curiosidade de algumas pessoas. Vamos começar pelo suicídio, quase suicídio de Sansão, né? Juízes capítulo 16. Em Juízes 16, vai falar que Sansão, ele, no final da sua vida, né? Depois que desobedeceu a Deus, que ele com seu cabelo cortado, ele perde suas forças, ele ora mais uma vez e pede a Deus que Deus lhe devolva mais uma vez a sua vida. E como Deus tinha uma promessa que antes do seu nascimento o anjo aparece para a mãe de Sansão, diz que ele ia livrar o povo de Deus, o povo de Israel, da mão dos filisteus, não é? E essa promessa não tinha sido cumprida ainda, Deus tinha que cumprir a promessa. Então Deus devolve a força a Sansão, e Sansão diz: morra eu com os filisteus, e mata mais filisteus na sua morte do que durante toda a sua vida. Lembrando que uma vez ele matou 1000 filisteus de uma vez só com uma queixada de jumento. Muito bem, então ele matou milhares de filisteus, né, naquela ocasião. Algumas pessoas dizem que isso foi um suicídio. Não considero que foi um suicídio, porque em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, vai citar sobre Sansão. Como que nós poderíamos entender essa questão de Sansão? Sansão, ele não quis se matar, na verdade ele quis matar os inimigos. Talvez alguém possa falar, antes que alguém fale assim, mas Deus então está mandando matar? Não. Existem textos na Bíblia que são descritivos e não prescritivos. Qual é a diferença? Um texto descritivo, ele descreve algo que aconteceu e não está prescrevendo, ou seja, não está mandando você fazer. Então o texto de Sansão é descritivo, não prescritivo, ok? Dito isso, então nós vemos que Sansão, para nós entendermos melhor Sansão, vamos pegar aquela moça que deveria ter sido eleita a mulher do ano, né, que eu esqueci agora o nome dela, lá em Minas Gerais, onde houve uma creche incendiada criminosamente por um vagabundo lá, um endemoniado. O que aquela mulher fez, aquela professora? Ela viu a creche pegando fogo, ela entrou no meio do fogo, começou a salvar crianças, salva uma, salva a outra, e está se queimando, e está pegando criança, no final ela morre. Ela morre, mas ela salva a criança. Será que ela se suicidou? Não. Ela morreu para salvar pessoas. Seria mais ou menos também o que acontece no 11 de setembro, né? No World Trade Center, nas Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos. O que vai acontecer? Os bombeiros estavam prestes a desabar, eles entram e a torre desaba com muitos bombeiros lá dentro. Muitos bombeiros morrem, né, na intenção de salvar vidas. Então a intenção de Sansão não é se matar, e sim matar os filisteus, ok? Porque era promessa. Então Sansão se suicidou? Não, Sansão ele morre para cumprir a promessa, para poder salvar o povo de Deus desculpa, da mão dos filisteus, ok? Então Sansão é um suicídio que parece suicídio, mas não foi suicídio. Esse é o primeiro. Outro o suicídio agora que quase aconteceu, Atos capítulo 16, vai falar que Paulo e Silas, quando chega ali, né, em Filipos, ao expulsar o espírito de adivinhação numa jovem, eles são presos, né? E se você ler o texto todo anterior, você vai ver que eles saíram uma oração mais cedo, ele orava à beira do rio, e eles oravam à beira do rio durante muitos dias, tá?
E indo eles à oração mais uma vez, por muitos dias, sai aquela jovem com o espírito de adivinhação. Ele expulsa, é feito todo aquele reboliço, eles vão presos e a Bíblia diz que eles tinham esse propósito de oração e eles vão continuar na cadeia com o propósito de oração. Ou seja, a situação mudou, mas o propósito inicial não mudou, que é orar. E eles estão orando próximo da meia-noite. E houve um tremor. O guarda que tomava conta dos presos estava dormindo. E aí o que o guarda faz quando vê o tremor, as portas abertas? Ele pensa, fugiu todo mundo. Ou o guarda ia ser preso ou morto, não é? E a vergonha queria passar, né? E ele estava sujeito a ser executado, que ele pensou, entrou nele o desespero. Porque para pensar, irmãos, se você vai morrer, né? Você vai morrer. A justiça vai ser feita sobre a sua vida, você está condenado. Então você vai se matar primeiro? Então, na verdade, se você for pensar friamente, você vai pensar, não, já que eu vou morrer, então deixa eu viver um pouco mais. Não é? Então, o que houve com o carcereiro? O carcereiro se desesperou ao ver, né, as portas abertas e pensando, os presos fugiram, eu estou frito, eu vou morrer, eu vou ser executado, eu vou sofrer prisões ao açoites, eu vou sofrer muito, então melhor eu me matar logo. Então, o que nós vemos ali? Uma pessoa me perguntou, mas não houve ali um mover de Deus? Então, por que o carcereiro quis, né, se suicidar se havia ali um mover de Deus? O tremor, as portas abertas, cadeias, prisões, é um mover de Deus que houve ali. Então, por que o carcereiro quis se matar? Bom, o carcereiro quis se matar porque houve um mover de Deus, mas o carcereiro estava fora do mover de Deus. Né? Por que pessoas se matam? Se às vezes há um mover de Deus para ela, é porque elas se desesperam, elas estão fora. Mas não significa que elas não vão participar. O mover que estava acontecendo ali também tinha a ver com o carcereiro, tanto é que ele vai ser salvo, ele vai ser um obreiro fiel, né, até o final. Depois Paulo vai citar ele lá na frente como Estéfanas, aquele que Paulo batizou, né? Vai virar um obreiro de valor, né? Um servo de Deus, que claro, com certeza eu creio que ele está no céu agora. Muito bem, ele vai dizer, vou me matar. E ele queria se matar. E Paulo lá de dentro, né, claro, pelo Espírito Santo, Paulo não estava ouvindo, não é? E ele também não estava vendo Paulo. E Paulo vai dizer, não faça isso porque nós aqui estamos. Aleluia. Aí ele, meu Deus, senhores, não dá luz aí, deixa eu entrar. Que farei para ser salvo? E Paulo vai dizer, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. E creu ele, foi batizado com toda a sua casa naquela mesma noite. Paulo lavou-lhe os vergões das costas e batizou com toda a sua família e se alegraram. Então o que significa isso? Em Atos 16, então nós vemos aqui um suicídio que pode ser evitado. Aleluia, né? Então este vídeo, tomara a Deus que chegue a pessoas que estão pensando, o espírito do suicídio já está na tua vida e você está pensando em tirar a sua vida, está com essa ideia fixa, já tentou, porque esse carcereiro que vai tirar a vida, ele não vai tirar a vida dele assim, ó, instalou na mente dele, vou tirar a vida agora. Não, essa ideia provavelmente já vinha na cabeça dele, o diabo já estava trabalhando na mente dele, já estava tomando território. Então, num ato de desespero, um ato impensado, ele vai fazer aquilo, não é? E Paulo, lá de dentro, fala assim, eu não estou te vendo, mas nós estamos aqui. Então eu, pastor Fábio, em nome de Jesus, eu não estou te vendo, aleluia. Mas o Senhor que já te viu, esse mover também, que o Espírito Santo está fazendo na terra, é também para você. Não faça isso. Paulo, quando fala, não faça isso, ele está dizendo, a solução chegou, aleluia. Tem solução para tudo. Então o carcereiro, por estar fora, ok? Não tinha luz, ele pede luz, ele não tem luz. Quem não tem luz, ele não tem o discernimento, ele não consegue enxergar além do problema. Não é? A fé é isso, ela consegue ver além do problema. Aleluia. Tem solução para a tua causa, não está nada perdida. A última palavra quem dá é Deus, não é o médico, não é o esposo, não é a esposa. Aleluia. Não é advogado. A última palavra quem dá é Deus. Não tem causa perdida para o Senhor. Aleluia. Então nós vemos ali, primeiro, o suicídio, que parece suicídio, mas não foi. Aleluia. O segundo, um que quase aconteceu, mas não aconteceu. Então, esse que quase acontece na sua vida, em nome do Senhor Jesus, não há de acontecer, porque o Senhor vai salvar você e sua casa. Aleluia. E agora também nós podemos falar sobre Saul, né, sobre outros também. Mas vamos falar só sobre agora o último, que aconteceu, que foi de Judas. Judas, após trair Jesus, não é? Ele se suicida, né? Vamos agora analisar a questão de Judas. Bom, Jesus vai dizer
na sua oração, em São João 17, ele fala: Pai, nenhum daqueles que tu me deste se perdeu, senão o filho da perdição. Para quê? Para que a escritura se cumprisse. Primeiro ponto, Judas, ele vai se perder, porque a escritura tinha que se cumprir. Aleluia! Então, tudo que está relacionado a Jesus, né, ao Senhor Jesus, se cumprirá ou se cumpriu. Significa dizer que mesmo que você tenha pecado, tenha traído Jesus, aleluia, se você confessar sua culpa, há perdão para você, e você não precisa tirar a sua vida. A Bíblia não é uma roleta russa que a pessoa abre e pede uma palavra, que eu já vi caso da pessoa falar assim: eu falo comigo, que tu me der na palavra, eu vou fazer. Ela abre a Bíblia e bota o dedo e está lá escrito: e foi Judas e se enforcou. Não, você não vai fazer isso, ok? Seria como no filme, né, que eu assisti, muitos irmãos devem ter visto, um filme antigo, que era o do Robinson Crusoe. Robinson Crusoe chega numa ilha e lá tem um índio, que ele chama de Sexta-feira, não é isso? E o Sexta-feira nunca tinha visto uma arma de fogo, uma espingarda grande, né? Ele só conhecia faca, essas coisas. E ele pega aquela espingarda e ele vira o cabo para Robinson Crusoe e bota o cano para ele e ameaça Robinson Crusoe, como se fosse dar um tiro, e fica assim, ó, com o cano voltado para ele. E o Robinson Crusoe: calma, calma, Sexta-feira, calma, não é assim. Tentando acalmar, porque aquele índio não sabia mexer na arma, não é? Então Paulo vai falar para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se vergonhar, aqui maneja bem a palavra da verdade. Então a Bíblia tem que ser manejada, não é para você se jogar sobre ela como Saul fez, de que se matou se jogando sobre a espada, não é assim. Inclusive o carcereiro, tá, em Atos 16, ele ia se matar assim: botava-se a espada na barriga e se jogava, e assim ele ia se suicidar. Então, o que vai acontecer com Judas? Judas, ele vai se matar. Por quê? Judas, né, ele se precipita, essa é a minha opinião, ele se precipita, mesmo se cumprindo esta palavra, ok? O nosso Senhor Jesus é muito misericordioso, muito misericordioso. A Bíblia chega a dizer que o amor de Cristo nos constrange. O que é nos constranger? Nos deixa envergonhado, porque nós olhamos para nós e vemos o quão miserável nós somos pecadores, mas ainda assim Jesus, ele nos oferece perdão. Essa é a primeira coisa. Então Judas, ele não tem mais como Judas voltar, tá? Ele já se suicidou. Abre parêntese. Não, depois eu falo sobre por que acontece com a pessoa depois que suicida, segundo a minha opinião. Claro que existem outras opiniões. Então, Judas, ele vai se suicidar, ele se suicida, ok? Judas se suicida antes de Jesus morrer. Depois que ele se suicida, Jesus ainda está sendo julgado, Jesus vai morrer. Hoje, tá? Jesus já morreu. Então Jesus já derramou sangue numa cruz, tá? Esse sangue, a Bíblia diz que é remissão para o nosso pecado. O que é remissão? Remissão é o resgate. Se uma pessoa está sequestrada, presa em cativeiro, e a família vai lá e paga o resgate, aquela pessoa é livre. Então Jesus hoje, na questão espiritual, ele rasgou a cédula que nos era contrária, cravou na cruz e pagou ainda o resgate, ou seja, hoje somos livres porque Jesus já pagou o preço por nós. Então você não precisa pagar o preço de se matar, ok? Se Judas espera mais um pouco, acredito eu, que Satanás ia o acusar, ia passar uma guerra espiritual, porque guerra também espiritual muito grande passou Pedro. Tanto que Jesus vai falar para Pedro: Pedro, eis que Satanás vos pediu para te cirandar, te passar numa peneira, como se passa o trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. O que vai acontecer com Pedro? Pedro, ele nega Jesus, ele vai ficar tão deprimido, tão triste, que se Jesus não roga por ele, ele ia se matar também. E Pedro não se sente mais apóstolo, tá? Pedro não se sente mais discípulo. Pedro se sente que ele pecou tão gravemente que agora ele não vai seguir mais Jesus, não tem mais obra para ele, ele está no fundo, ele está arrasado. A Bíblia não diz isso, mas me faz entender quando Jesus diz assim, quando Jesus ressuscita, ele fala assim: dizei para as mulheres, né? Dizei aos discípulos e a Pedro que eu encontro eles lá na Galileia. Ou seja, por que Jesus, ele fala, dizei aos discípulos e a Pedro? Pedro não era discípulo? Pedro era discípulo. Então era para Jesus falar, dizei para os discípulos. Pedro ia ouvir. Então o que ia acontecer? Eles iam lá. Mas Jesus fez questão de dizer aos discípulos e a Pedro. Como quem diz, Pedro não se sente mais discípulo, mas fala para ele que a obra ainda não terminou. Então,
nós vemos que Jesus rogou e Pedro e depois é restaurado e tal, aleluia, glória a Deus, e se revelou a Deus maravilhosamente. Mas o que ia acontecer com Judas? Na minha opinião, eu creio que Judas ia passar uma luta muito grande nesses próximos dias, após ter, né, traído Jesus, ia lutar, se ele persevera, buscando a misericórdia, ia se humilhar, e aí, irmãos, o que ia acontecer? Após a morte de Cristo, o resgate ia ter sido pago, aleluia, e ele poderia ser restaurado. Essa é a minha opinião. Então ele acha que a morte, o suicídio é a solução, porque é o que está mais rápido. E nem sempre a solução vai vir rápido. Aleluia, tem que ter paciência. Aleluia. Então qual é a dica para você que quer tirar sua vida? Não faça isso, porque Jesus já pagou um preço pela tua vida. Tem solução para você. O Senhor vai te dar vitória. Aleluia. Pode ser na área sentimental, o Senhor pode dar um novo começo na tua vida. Aleluia. Né? Pode ser na área do trabalho, área financeira, qualquer área. Não tem área que o Senhor não possa entrar e dar vitória. Não tem área que o Senhor não possa dar vitória. Para pensar e olha para este mundo aí, irmãos. Não é? Este mundo foi tudo criado pelo poder da palavra. Aleluia. Então a palavra, uma palavra que ele disser, muda tudo na tua vida e vai mudar a vida de pessoas que estiverem em nome de Jesus. Sobre suicídio, para encerrar, por que a pessoa não deve se suicidar? Porque pergunta, mas como é? A salvação para uma pessoa que se suicida, primeiro, tem que saber se realmente foi suicídio. Segundo, o suicídio pode ser evitado, foi o carcereiro, o suicídio que quase aconteceu, mas não aconteceu, mas ia acontecer. Aleluia. E o de Judas que se precipitou. Bom, vamos lá. Qualquer pecado, tá? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele tem o papel de advogado. Se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar. E também o Antigo Testamento vai dizer em vários pontos que se a gente confessa a nossa culpa e deixa, nós alcançamos misericórdia. Né? A misericórdia de Deus, caso nós sermos consumidos, é muito grande. Então o que vai acontecer com a pessoa que se suicida? Ela tira a vida agora. O que vai acontecer logo após ela morrer? Ela vai se arrepender. Só que aí, quando ela se arrepende, é tarde, porque após a morte segue-se o juízo. O tempo de se arrepender é em vida. Então, uma pessoa após se suicidar, tá? Ela não vai ter como se arrepender porque ela já morreu. A não ser que ela se arrependa antes de morrer, mas aí o fato já foi consumado. Tá me entendendo, amado irmão?